Ô, rapaz, rapaga, o mercado tá animado, vai estar numa animação. Meu Deus. Pessoal, é isso, né? Aquela chatice de sempre. Hoje vai ser um dia que, na verdade, vai ser interessante mais a gente trocar uma ideia, né, do que ficar analisando o gráfico propriamente dito. Tentarei ser bem breve hoje, tá? Tivemos aqui de importante, né? Discurso da Christine Lagarde, tá, para o Bitcoin pouco importa, mas aqui confiança do consumidor lá nos Estados Unidos importa bastante. E a gente vê que viemos acima do esperado. 104,2 esperado era 101. E o anterior foi 103,4, ou seja, acima do 101 esperado e, pior, acima do passado, do mês passado, né, que era 103,4. Significa, cara, que as pessoas estão ainda querendo comprar, né? As pessoas entenderam que o Fed de fato quer pegar pesado com a inflação. E aqui é uma faca de dois legumes, vamos dizer assim, tá? Porque o que acontece é o seguinte: se a confiança do consumidor aumenta, tá bacana, isso daí significa que não temos indício tão forte de recessão, o que é legal. Então, mesmo que o Fed continue subindo taxa de juros, o que é ruim, por outro lado, evita uma recessão imediata, digamos assim. Tá. Por outro lado, subir taxa de juros é ruim para mercado variáveis, né? Mercado acionário, mercado cripto, forex e tudo mais. Então a gente fica numa situação bem complicada aqui, tá? Eu vou partir ainda do princípio de que o Fed quer de fato pegar pesado com a inflação, até porque foi o último discurso aí do Jerome Powell, ele disse isso, né? Ele quer de fato acabar com a inflação e ponto final. E por mais que ele esteja receoso com uma recessão, primeira vez que ele fala algo do tipo, não necessariamente nessas palavras, mas aí a gente fica daquele jeito. A economia tradicional em si, ela não tá boa não. Falar que a economia tradicional tá boa, eu acho mentira. E a gente vai ver no gráfico daqui a pouco. O que acontece é o seguinte, com o S&P não tão legal, a tendência é o Bitcoin também não ser tão legal. A tendência é o Bitcoin cair. Porém, a gente tem que questionar uma possibilidade de o Bitcoin se desvencilhar do S&P. Beleza? De uma forma que era tipo lá em 2017, 2018, quando o Bitcoin dava pump e o S&P não tinha lá muitas coisas relevantes acontecendo. Quando talvez o Bitcoin cumprisse com o seu fundamento, que era do quê? De ser uma criptomoeda alternativa à economia, alternativa a uma economia lastreada em uma moeda fiduciária, né? No caso o Bitcoin é uma moeda descentralizada, uma moeda que não existe um banco central que chega lá e começa a imprimir Bitcoin, começa a gerar Bitcoin a esmo, né? O Bitcoin seria uma moeda que, no caso, primeiro, além de não ser cunho forçado, ela é uma moeda que não geraria inflação. Pelo contrário, o Bitcoin é deflacionário, né? E isso acabaria atraindo as pessoas que não curtem Estado na economia, tal como os libertários, que de certa forma é o meu caso aqui, tá bom? E essa galera ANCAP ou MINCAP, minarcocapitalista, acabaria sendo atraída, né, para o Bitcoin. E é aí que tudo começou. Só que quando você vê o Bitcoin seguindo piamente a S&P, a coisa complica. Significa que talvez não esteja fundamentalmente funcionando tão bem o Bitcoin. Esse é um ponto. Segundo ponto aqui, cara, é o seguinte: o Bitcoin é chamado de ouro digital. Porém, por ser um ouro digital, ele derrete demais. Ele sobe demais, claro, mas também quando cai, cai demais. É complicado você chamar de ouro digital algo que desvaloriza 80% em menos de um ano, por exemplo. Então, meio tenso, né? Ainda. Não estou dizendo que ele não possa ser. Por outro lado, ele tem algo melhor que o ouro digital, que o ouro teria, né, no caso, que é que de fato o Bitcoin ele tem escassez, ponto. Ele tem uma escassez X. Quando você tiver 21 milhões de unidades de Bitcoin rodando no mundo, nós vamos ter aí, vamos cessar a mineração de Bitcoin. Acabou, tudo trava, acabou, nunca mais vai minerar 0,01 Bitcoin que seja, tá bom? Diferente do ouro, porque o ouro, mas o ouro não se acha mais minas de ouro por aí. Tá, concordo, é um argumento válido.
Mas, cara, isso que é um meteoro aqui, tá cheio de ouro, meteoro. Cara, a gente tem que trabalhar com essa hipótese. Eu sei que é loucura e tal, mas tem que trabalhar com essa hipótese. É uma possibilidade. E se os malucos resolvem cavar um buraco na terra e acham a cidade perdida de Eldorado, por exemplo? É claro que é umas viajadas na maionese que eu tô dando, mas lógico, não precisa ser a cidade de Eldorado ou Cipolla, sei lá qual é o nome do bagulho aí. Eu falei disso numa live que eu fiz com a Foxbit. E se isso daí acontecer? Pode acontecer dele achar uma mina de ouro gigantesca, subterrânea. Pode acontecer. Então, galera, é o seguinte, o ouro não é escasso. Tá? O Bitcoin é escasso. Então tem essa vantagem. Porém, na prática, o Bitcoin tem seguido muito o mercado tradicional. E é importante esse vídeo a gente falar um pouco mais de macro, já que o gráfico não fez lá grande coisa. Como eu disse, o mercado tá chato pra boné. Mas, enquanto o Bitcoin seguir a economia tradicional, fica complicado a gente acreditar em uma alta. Porém, se o Bitcoin conseguir quebrar esse vínculo, que de uma certa forma ele já até está desemparelhando do S&P 500, da Nasdaq, por exemplo. O Bitcoin está conseguindo seguir o caminho dele mais assim, individualmente mesmo, né? Se isso daí acontecer, cara, aí sim a gente pode muito bem acreditar no Bitcoin com base no gráfico do Bitcoin e ponto, tá? Por que eu tô falando isso? A gente já chega lá. Primeiramente, ó, amanhã, vendas pendentes de moradias, estoques de petróleo bruto, não são coisas que devem influenciar muito aí o preço do Bitcoin. E sexta-feira aqui sim a gente vai ter, na verdade quinta, né? O PIB trimestral, isso é importante. Se vier acima do esperado, eu acredito que o Fed vai continuar combatendo a inflação. Pedidos iniciais por seguro-desemprego sempre gera volatilidade no mercado e, claro, o núcleo PCI é simplesmente o que determina aumento ou não de taxa de juros, né? Na maior parte das vezes. Vamos agora fazer o comparativo nesse vídeo. Olha, a gente vê aqui mercado querendo, o S&P no caso, ó, vamos tirar tudo que é indicador aqui. Indicador não, desenho, né? A gente vê o S&P querendo fazer topo crescente no gráfico diário acima dessa LTB, que é uma LTB que vem lá do topo histórico da S&P, mas ele não consegue, ele vem falhando. Ele não só não consegue, como ele perdeu esse fundo aqui, cara. Era um fundo que ele não podia perder. Ele perdeu aqui. Ah, mas ele perdeu aqui, mas já recuperou. Depende, porque até o momento que eu estou vendo aqui é uma estrutura de baixa, a menos que ele consiga romper esse topo. Aí teremos uma reversão de uma estrutura de baixa. Então tá meio feia a coisa para o S&P. Ao contrário do Bitcoin, que eu não vejo o Bitcoin fazendo no gráfico diário, eu não vejo o Bitcoin fazendo fundo abaixo do outro. Pelo contrário, que nem esse daqui é um fundo, aqui ele fez outro fundo, beleza, aqui perdeu. Mas a gente passa, levar em conta que é uma onda 1, 2 e aqui uma onda 3. Quem sabe ele vem fazer agora uma onda 4, não é isso? E, cara, enquanto o Bitcoin não perder aqui 19.500, eu imagino que o Bitcoin está com um gráfico muito mais interessante que o S&P. A questão é, o Bitcoin quebrou vínculo com o S&P? É cedo ainda para dizer, mas a gente tem que ficar muito de olho nisso na economia, tá? Na macroeconomia como um todo. Então pode ser que o Bitcoin surpreenda. Pode ser, não estou dizendo que não. Não fez nada demais hoje, dia chato pra caramba no mercado, por isso que eu vim aqui mais teorizar, falar groselha com vocês. Aqui, 15 minutos, simplesmente pegando aqui uma expansão de Fibonacci, como ele bate precisamente no 1.6, o Fibonacci não funciona. Cara, usa Fibonacci para medir esse pullback, ele vem exatamente 1.627.400, lindo. Crypto Fear and Greed, ganância, o mercado já deu um pump gigantesco, ainda segue em ganância, tendência a inverter a mão, tá? Cara, mercado, Open Interest, pouco importa, não tá lá fazendo grandes coisas, Long Short Ratio também não, nada muito importante. E, por fim aqui, nós temos o nosso Order Book, no qual nós temos ainda um número razoável de ordens de compra por volta dessa região, que pode fazer o Bitcoin de repente cair para 25 mil para gerar liquidez e subir, tá bom? Porém, tudo indica que ele vai tentar aqui romper pelo menos 27.700 de novo e pode ser que falhe, e aí sim ele vem para buscar de repente 26.500 ou coisa do tipo para gerar mais liquidez. Era isso que eu tinha para falar hoje, tá? Vídeo curto, mas fazer o quê? Paciência, tá? A gente, quem sabe, se vier amanhã, não sei, se tivesse chatice aqui, pode ser que não. É isso e pense nessa disparidade.